Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Agenda 21. Já estava previsto, né, no programa dessa disciplina falar sobre esse assunto. Boa noite, Ara, tudo bom? Então, só pegando antes... Opa! Só para colocar o nome de vocês que estão aqui, né? A gente está com Alessandro, Bruno, Caroline, Cleison, Guilherme, João Henrique, Kathleen, Leila, Lucas Ortiz, Maiara, Marcelo, Maria Eduarda, Mariana, Rafael e Rodrigo. Opa, boa noite. Boa noite. Vamos lá, então. E agora chegou o Loiane. Então, falando um pouquinho, continuidade da questão ambiental, eu vou fazer só um quebra-gelo, né? E falar um pouquinho de sustentabilidade. Fala que o Brasil descarta cerca de 2,4 milhões de toneladas de plástico de forma irregular. Com a pandemia, pode ser que esse número tenha até aumentado a quantidade de lixo gerada, né? E fala que o Boticário transformou 3 toneladas desse plástico, né, em uma loja sustentável de 47 metros quadrados. A iniciativa foi parceria do Boticário com a Urbe, a gestão de parques. Foi no Parque Ibirapuera e foi inaugurado em 20 de outubro de 2020. Então, o projeto exigiu desenvolvimento de tecnologia que inicialmente se tinha pensado até ser um container, né? Aí depois que houve uma modificada na ideia original do projeto, né? Então, essa é a loja, não sei se vocês estão vendo. Ela é a primeira desse modelo e, assim, o Boticário pensava em até ter mais lojas desse tipo, desse conceito, mas, por enquanto, assim, o site mesmo do Boticário, mesmo a Fundação Boticário, que mexe com questões sociais, também não traz muita informação sobre essa questão, se vai continuar, se é o modelo que eles vão continuar adotando, mas eles continuam com um projeto relacionado com coleta de embalagens e um pouco da reciclagem ou até reutilização de algumas embalagens deles, né? Eles ainda têm esse projeto. Aqui, pessoal, antes de falar um pouquinho da Agenda 21, a gente tem que citar que a questão ambiental, principalmente após o começo de 1970, houve um entendimento, a necessidade de se questionar, houve um entendimento que os recursos naturais não eram finitos, que teriam um fim e que precisava preservar. Esse entendimento diz que tem relação também quando o homem percebe a sua... Quando ele vê a Terra de longe, pela primeira vez, pelo espaço, ele começa a entender um pouco essa relação também com a Terra. Eu não vou filosofar, que eu não tenho conhecimento da... Então, foi em Estocolmo, essa conferência, em 72, na Suécia, que é o país, né, Estocolmo é a capital, e foi a primeira conferência mundial sobre a temática ambiental, do meio ambiente. Dessa conferência surgiu o Programa para o Meio Ambiente, que existe até hoje, né? E o objetivo da conferência era defender o melhor meio,
desculpa, defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou uma meta fundamental para a humanidade. Já em 1992, no Rio, a gente teve a Eco 92, o Rio 92. Aqui é uma foto com todas as autoridades representantes, né? O presidente da época era o Collor. Temporariamente, durante a realização dessa semana, né? Boa noite, Rafael. A capital do Brasil voltou para o Rio temporariamente. O evento, né, aconteceu de 3 a 14 de julho de 92, envolveu 179 países. Boa noite, Gabriela, tudo bem? E um dos principais resultados dessa conferência foi esse legado que futuramente foi nomeado como Agenda 21. Então, eram compromissos que os países tinham que ter com essa temática. Então, falava que ainda sobre a Eco 92 havia necessidade do desenvolvimento sustentável, reconhecido no âmbito mundial. E nessa Agenda 21, os governos delinearam um programa detalhado para a ação, para afastar o mundo do atual modelo sustentável, isso era 92, né? De crescimento econômico, direcionado para atividades que protejam e renovam os recursos ambientais, no qual o crescimento e o desenvolvimento dependem. As áreas de ação incluem proteger a atmosfera, combater o desmatamento e a perda do solo e a desertificação, prevenir a poluição da água e do odor, e deter a destruição das poluições de peixes e promover uma gestão segura de resíduos tóxicos. O Brasil sediou essa conferência e uma das razões foi porque ele era umas lideranças importantes relacionadas com a temática. Falando um pouquinho sobre a Agenda, né, 21, ela trata-se de um programa de ação que foi uma tentativa de promover, em escala mundial, um novo padrão de desenvolvimento que conciliava a proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Pessoal, se for olhar pela abordagem da economia, isso seria tipo como se a gente falasse que era um desenvolvimento, muitas pessoas falam local, regional, e por isso que tem aquela diferença que eu comento com vocês sobre desenvolvimento e crescimento. O desenvolvimento, ele não mede só a questão de numérica, de melhoria de salário, renda, ele mede algumas estruturas que promovam bem-estar e qualidade de vida. Então, a presença de uma empresa grande, se ela consegue atrair outras empresas, melhorando a questão de educação, renda, todos os outros cenários e desenvolvendo mesmo a região, isso já passa a ser considerado não mais crescimento, e sim vai para o conceito de desenvolvimento. Por isso que ele, quando se pensa na questão ambiental, se pensa nessa questão também econômica, né? Então, a gente tem essa questão de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Muitas vezes a gente pode pensar, mas por que justiça social? Existem projetos que a gente coloca, dá um exemplo simples, piso em moradias de população abaixo da linha da miséria. Essa medida já foi tomada
com alguns programas menores locais, e se viu que essa adoção desses programas contribuiu para o gasto com saúde. Então, há políticas que têm começo, meio e fim certinho, elas conseguem também ajudar aí até diminuir o gasto, né, com saúde. Então, foi uma proposta de planejamento estratégico do governo. Então, a Agenda 21 foi um modelo mundial, cada país ia ter o seu modelo, mas era baseada nesses objetivos. No Brasil, a gente teve o decreto de 26 de fevereiro de 97, então 5 anos depois, houve essa criação da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional. Então, essa legislação possibilitou e formalizou a temática no país. Ela teve umas variações, teve o decreto 2003, que foi revogado, o decreto 2004, e foi revogado e tá, o vigente está de 2019. Então, após um longo processo participativo, então a sociedade participou, falou sobre essa temática, em 99, envolvendo consultas temáticas e os estados da federação em encontros regionais, contando com a participação estimada de 40 mil pessoas em todo o processo. Então, se pensando num país como o Brasil, a participação, né, não foi tão grande, né, 40 mil pessoas. E essa Agenda 21 ela foi lançada somente em 2002. Então, foi 10 anos depois da Eco 92 que foi lançada essa agenda. Então, ela foi implementada a partir de 2003 e foi elevada à condição de programa do Plano Plurianual, o PPA 2004-2007. Então, ela tinha um dos objetivos desse plano era a questão ambiental. E os 5 blocos que focavam a Agenda 21, isso no âmbito mundial, não só Brasil. A economia da poupança na sociedade do conhecimento, inclusão social para uma sociedade solidária, estratégia para a sustentabilidade urbana e rural, recursos naturais estratégicos como água, biodiversidade e floresta, e governança e ética para a promoção da sustentabilidade. Então, como essa era uma agenda global, com vários países que ratificavam essa temática, então ela tinha um respeito, né, uma certa pressão para que se cumprisse, né, ou que se adotasse essa estratégia. Então, como eu falei para vocês, teve o caso, a Agenda 21 teve esse conceito global, a gente teve a versão brasileira, e no Brasil teve um caso diferente que cada localidade desenvolveu uma específica dentro desse contexto, né? Então, houve também a questão da participação da sociedade visando a elaborar essa agenda. Peguei no site do governo do Paraná informação que teve um regimento interno que atribuía, né, que regimentava como que seria o Fórum Permanente da Agenda 21 no Paraná. Isso aconteceu em 2011. Então, a gente vê que demorou bastante para conseguir avançar um pouco a temática, comemorando já uns passos adiante, a gente teve uma conferência em Joanesburgo, que foi conhecida também como a Rio+10, como se fosse a continuação da Rio 92, e ela só não teve tanta expressividade, nem tanta... Ela foi mais tímida.
e reafirmava os compromissos desse desenvolvimento. Mais tarde, em 2012, a gente teve a Rio+20, que aconteceu no Rio novamente. Aconteceu de 13 a 22 de julho, e teve duas temáticas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento e da erradicação da pobreza, e a outra era a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Ele produziu um documento que tinha as diretrizes para esse marco, né, que chamava O Futuro que Queremos. E atrelado a isso, a gente também teve os Objetivos do Milênio, que foi lançado em 2000, durante a cúpula do milênio, pela ONU, e a ONU analisou os principais problemas mundial e decidiu propor metas para tornar o mundo melhor e mais justo em 2015. Então, era passos a serem feitos durante esses 15 anos, de 2000 até 2015. O Brasil juntou, né, foram 190 países que foram signatários, que assinaram esse... Não posso falar que é um acordo, mas essa temática, e visando esse cumprimento do desenvolvimento. Então, os objetivos eram erradicar a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. Lembrando, não sei se vocês lembram do ano passado que eu falei para vocês, desde a década de 70, a discussão da igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho já era tratada nos Estados Unidos, né? Já era uma temática discutida. Boa noite, Andrew, tudo bom? Então, essa agenda do milênio, ela pautou essas temáticas. A quinta seria melhorar a saúde materna. Havia um contexto de muitas mães que morriam por pressão alta, que dá aquela doença chamada eclâmpsia, e mesmo desnutrição e outras causas da mortalidade, né? Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças. Pessoal, no mundo está sendo feita testes com a vacina para o HIV. Eu sei que no Brasil é São Paulo, Belo Horizonte, acho que Rio, não sei se Curitiba entra, são algumas capitais que estão sendo testadas essa vacina. A pessoa, para ser voluntária, ela tem que estar enquadrada como uma pessoa, eu vou colocar bem entre parênteses, e me entendam como seria uma pessoa que não se preserva, tem uma quantidade grande de relação sexual e com pouca preservação, e nesse contexto podendo até ser sujeita a alguma DST ou já tido alguma DST. Então, o questionário que a pessoa responde tem um foco nessas pessoas que estão mais expostas ao risco. O sétimo seria garantir a sustentabilidade ambiental e o oitavo, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então, disso, a gente... Boa noite, Thaís. A gente tem uma evolução e um processo de construção de uma agenda pós-2015 que já era um aprimoramento, né, do que estava sendo feito. Então, essa agenda, houve todo um trabalho de discussão com essa Rio+20, etc., e foram juntos construindo, né, ter o processo de discussão da temática. Então, há um estudo profundo. Então, houve essa questão da atividade, que são da ONU, né, sociedade civil, fundação, setor privado, pesquisas e consultas,
essa atividade da ONU foi em todos os anos, mas antes de 2013 houve esse foco da discussão profunda. Então, a gente também teve grupos de trabalhos, redes de interações, painel, etc., que possibilitou, em 2013, a geração de conteúdo, depois, em 2014, o processo de intergovernamental, que já é o relatório GTA 2014, com comitê especializado, fórum, e em 2015 a gente teve o acordo já com as características que, que culminou depois, né, no que é a Agenda 2030. A gente ainda está falando da 21. Então, os trabalhos foram continuados, né, apesar da gente ver que a demora no nosso país de adotar e de começar a discussão é muito grande, muito lenta, muito demorada. A questão do desenvolvimento sustentável ia para esses pilares nessa nova agenda, né, da 2030. Então, a gente tem pessoas, prosperidade, paz, parceria e planeta. No item pessoas, eles querem erradicar pobreza, fome, de todas as maneiras e garantir dignidade e igualdade. Já na prosperidade, é garantir vida próspera e plenas, em harmonia com a natureza. Então, aqui entra a questão da preservação, para promover a sociedade pacífica, justas, inclusivas. Já seria o processo de diminuir as guerras, né, ter as pacificações. Parceria seria implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida, então com mais países participando e assinando, né, esse acordo. E o planeta proteger os recursos naturais e o clima de nosso planeta para as futuras gerações. Então, esse plano para essa Agenda 2030, documento adotado nessa Assembleia Geral da ONU em 2015, tinha o nome Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ele foi considerado um guia, né, de ação e tinha, como vocês viram, né, foi toda uma construção de pesquisa, de estudo e discussão sobre a temática. E isso possibilitou a criação desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu não vou falar de todos. Esse, esses objetivos sustentáveis, não todos, pessoal, mas alguns a gente já está tendo já a sua implementação no Brasil. Eu sei que algumas cidades, eu não vou saber falar qual, mas eu vi um trabalho feito em Niterói, no Rio de Janeiro, que falava da participação dela num congresso que foi nacional, com foco nesses objetivos, e que cada uma dessas questões das políticas públicas eram tratadas e eram meio que cobrado, né, que cada um tomasse uma direção. Não sei se vocês estão ouvindo falar em prefeitura, é a criação de laboratórios. Então, tem laboratórios relacionados com meio ambiente, alguns que falam até de questões do trânsito, alguns até relacionados à questão de inovação, são bem diversos esses laboratórios, e cada um com uma temática bem que trata um pouco desses objetivos. Então, o primeiro seria a erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura,
redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça, instituição fortes e parcerias em prol das metas. Então, esses são os objetivos que a ONU tem defendido e que essa Agenda 2030 tem endossado e tem cobrado dos seus países a fazerem parte, e o mesmo os que já estão participando dessa agenda, né? Então, ela é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. São 17 objetivos que a gente falou, né? 169 metas que tem dentro desses 17 objetivos para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos dentro dos limites do planeta, né? Então, tem a questão do respeito e da proteção aos recursos naturais. São objetivos e metas claras para que todos os países adotem de acordo com suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global que oriente as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas e agora no futuro. Ô, pessoal, eu tentei fazer um resumão para vocês o que era desse assunto, que ele tem muitos detalhes, assim, eu também não tenho a leitura desses detalhes para poder passar para vocês. Eu até acho que já coloquei um vídeo, eu coloco depois o material sobre a Agenda 2030, e o que é importante a gente pensar disso. Estou falando de agora, 2021 para 2022. A gente pensar em quais países estão tratando essa questão ambiental e quais estão com a bola da vez, né, do jogo. Então, os Estados Unidos é um país que tem falado dessa sua vontade de ter uma participação maior, de se inserir mais nessa questão ambiental e de cobrar mais. Então, qual o recado da Organização Mundial do Comércio? É que as questões ambientais vão estar em voga e a gente precisa não descumprir, não falo cumprir todos ao pé da risca, mas os países que fizerem práticas que não estão sendo aceitas, esses países vão sofrer consequências e vão ter dificuldade de exportar produtos. Vamos supor, se o Brasil descumprir algo, ele vai ter dificuldade de exportar soja. Essa que é a mensagem que eles estão dando para a gente. Então, como houve essa mudança de governo nos Estados Unidos, esse governo apoia a questão ambiental, mas ele apoia porque é interessante para ele, porque tem a ver com a política de governo, mas é lógico que algumas questões, como a questão, vamos supor, será que os Estados Unidos vai diminuir seu gás, sua emissão de gás carbônico na atmosfera? Provavelmente não. Mas alguma outra coisa ele vai tentar repor. A questão do gás carbônico já são outras políticas que tratam dessa questão. Começa desde o protocolo de Quioto e tem medidas que acabam, eu não sei agora como que está, se houve muita mudança, mas tem medidas que a gente consegue compensar a sua emissão. Então, se eu renovo florestas que tiveram problemas de queima, que foram devastadas,
se eu protejo regiões de matas ciliares, alguma dessas medidas, eu consigo é, repor, né, um pouco essa questão do gasto, mas esse repor que eu estou falando é de forma econômica, né, que a Organização Mundial do Comércio aceita. Então, havia até no Brasil, pessoal, em 2008, 2007, eu acho, 2007, 2005, não, 2007, estava um burburinho falando que na Bolsa de Valores ia entrar como commodity essa questão fugiu o nome dessa compensação pela quantidade de CO2 e o país que tivesse um gasto inferior que a sua utilização, isso poderia ser até comprada para o outro para conseguir diminuir no seu balanço de pagamento a questão de devedor e de poluidor. Então, assim, existe também uns esquemas que acaba ajeitando as coisas, né? Então, assim, é muito bonita no papel, mas assim, como que ela vai acontecendo, existe esses desenhos e esses acordos, essas interações, essa força de poder, né? Então, a prática, ela... Mas mesmo assim, é um avanço, né? É um grande avanço pelo que a gente já teve. Pessoal, tem algum comentário, alguma questão? Você já tinha visto um pouquinho disso em outra disciplina, alguma coisa? Ou por interesse próprio? Já tinha visto. Você quer comentar mais alguma coisa, Alessandro? Não. Tá. Pessoal, então eu vou abrir para outra aula, né, o link, e vou encerrar essa daqui, então. Para quem não vai ficar comigo, então, bom final de semana, né? E até semana que vem. Igualmente, professor. Até mais. Até mais, Lucas. Até mais, professor. Bom final de semana. Você também, Rafa. Até mais. Falou, Cleiton. Até mais, Carol.